da AMBRA. Dando prosseguimento ao estudo do que é o lançamento tributário, para a gente conseguir... olha como o direito é interessante. Às vezes precisa primeiro entender o que é, de forma bem exaustiva, muito debate, para depois entender como o negócio funciona. Né? A gente tem que entender melhor, afinal, o que é o lançamento. E há uma questão de uma tríplice natureza desse lançamento. Vários autores se debatem para tentar definir o que é um lançamento. Tá bom? Mas autores do escola de José Souto Mauro Borges e Paulo de Barros Carvalho atentam que há uma natureza de norma, outra de procedimento e outra de ato. Tá? Ou seja, a palavra lançamento ela carrega uma natureza tríplice, né? Norma, procedimento e ato. Versículo 142. Constituição do crédito tributário pela autoridade. Procedimento administrativo tendente a verificar o ocorrente para o gerador do crédito tributário. Procedimento. 145. Impugnar o lançamento. Ou seja, a ideia de impugnar, você está pensando num ato. Você só impugna um ato. Então, você já tem procedimento e ato, claramente. E a norma, obviamente, é algo que está em todo o direito. Né? Pode também virar o lançamento como norma. Solto maior identifica o conjunto de normas que regulamentam o lançamento, como a dimensão norma, o processo de lançamento e o ato de lançamento. Então, veja, para solto, eu vou chamar lançamento como norma o conjunto das normas que regulam o lançamento. Então, eu posso usar a expressão lançamento para me referir a esse conjunto de normas que regulam o lançamento. E o que mais pode ser o lançamento? Pode ser também um procedimento administrativo. Procedimento administrativo esse que são várias etapas que vai culminar em uma decisão. Decisão essa que, no caso de um processo de lançamento tributário, é o ato de lançamento. Ou seja, é um auto administrativo que vai dizer, olha, eu estou fazendo lançamento desse tributo de IPTU e estou cobrando o tributo devido. Então, é um processo, um conjunto de procedimentos. Eu tenho no final um grande ato que diz, está aqui o lançamento, que é tradicionalmente entendido como o auto de lançamento. Tá? Ou seja, é um ato administrativo. Paulo de Barros Carvalho diz o seguinte, tratar o lançamento como norma, como procedimento, como ato, passa a ser, então, singela decisão de quem vai examinar. Notem, alguns autores vão destacar o lado de lançamento, outros o lado de ato. Questão. Alguns até esse aspecto normativo, do conjunto de normas que regulam o lançamento. Questão. Para Paulo de Barros, isso vai depender da intenção do intérprete, do estudioso. O estudioso pode querer estudar os aspectos normativos, pode querer estudar mais a questão de processo administrativo do lançamento, e outros vão querer estudar o ato. Né? A dúvida que eu lanço é o seguinte, seria mesmo apenas uma questão de perspectiva, ou seja, nós estamos falando de uma mesma realidade que tem 3 faces ou não? Jaime Marinho de Oliveira, ele vai dizer que, na verdade, você tem 2 realidades, uma é um procedimento e outra é um lado administrativo. Tá? E eu concordo com isso. Nós temos coisas distintas, tá? Principalmente quando a gente está falando de procedimento e ato. Uma coisa é eu falar, olha, eu tenho uma mesma realidade, eu tenho um fato, uma realidade, e ela tem múltiplas faces. Estou dizendo não é isso que nós temos na lei. O que acontece é outra coisa. O legislador, quando fez o CTN, usou a mesma expressão lançamento para se referir a 2 realidades bastante distintas. Uma, nós temos um procedimento administrativo, que é um conjunto de atos de atividades praticadas pelo agente competente. Tá? Qual é a finalidade desse procedimento? É verificar as condições de nascimento da obrigação tributária. Como ato, é o resultado de um procedimento. Exteriorização da interpretação, documento no qual encontramos os dispositivos que serão base para construir a norma individual e concreta. Então, você tem um ato que é consubstanciado no auto de lançamento tributário, chama-se assim o nome, auto de lançamento tributário. Dentro desse auto, eu tenho os elementos para dizer, olha, esse sujeito, João da Silva Sauro, é dono de um imóvel e por isso ele tem que pagar o IPTU.
e o valor é tanto, a base de cálculo ali que você tem que pagar tanto. É um ato. Tem um documento, ou seja, é uma coisa muito mais contida no espaço-tempo. Tá? E norma tem tanto o lado das normas que regulam o lançamento, quanto a própria ideia de interpretar os documentos fiscais e extrair delas normas de lançamento. Vamos nós. Vamos começar pela distinção mais importante, procedimento e ato. Por que eu digo que não é a mesma coisa? Que não é a mesma realidade vista por ângulos diferentes? Peguem um processo civil. Eu chamo de processo civil, por exemplo, procedimento comum. O processo civil nós chamamos de procedimento sumário, procedimento comum. Vamos pegar o procedimento comum, é o procedimento ordinário. Ora, você tem no processo do procedimento ordinário vários atos. É um conjunto de atos. Esse conjunto de atos forma o procedimento comum, né? O processo. Agora, eu não confundo as partes com tudo. Ora, o conjunto de vários atos forma um procedimento. Mas eu falar que um ato é um procedimento é incorreto. Então, pense no seguinte. O procedimento ordinário, esse conjunto de atos. Dentre esses atos tem a sentença, que é uma decisão final. Eu posso falar que a sentença é apenas um modo diferente de olhar o procedimento? Eu posso falar olha, procedimento e sentença são a mesma coisa, basta olhar de uma forma ou de outra? Não. Você tem uma clara noção de que são coisas distintas. Claro, tudo são objetos culturais, né? Mas você tem uma noção do seguinte, olha, eu tenho um procedimento, são vários atos concatenados, e cada ato tem sua natureza própria. Eu comparo isso com essa questão aqui. Uma coisa é o procedimento de lançamento, que é uma coisa que eu poderia ter chamado de Dino da Silva Sal. Outra coisa é o ato de lançamento, que eu poderia ter chamado de Charlene Silva Sal. O legislador do CTN usou o mesmo termo, lançamento, para procedimento e ato. Mas não é a mesma coisa. Você está falando de duas realidades distintas. A gente pode até dizer o seguinte, que o ato de lançamento está contido no procedimento de lançamento, porque assim como a sentença está contida no procedimento comum, o ato administrativo de lançamento está contido dentro do procedimento administrativo. Então nós temos um procedimento administrativo, que é uma realidade, e o ato de lançamento, que é outra realidade. Tá? E obviamente a questão normativa não é algo peculiar do lançamento. Tudo a gente pode identificar uma norma. Então, se a gente entender que a gente pode se referir à sentença, por exemplo, para ficar na questão judicial, a sentença tem uma norma ali, dentro da sentença, individual e concreta, que está decidindo um caso concreto. Mas a norma também regula a sentença, regula o procedimento comum. Então, eu não vejo muito por que falar nessas três dimensões. A gente está falando de duas coisas distintas. Aí eu concordo o seguinte. O estudioso tem liberdade para querer estudar ou o ato de lançamento ou o procedimento de lançamento, coisas distintas. E dentro dessas realidades distintas, ele pode estudar várias dimensões disso. Tá? Mas não seja uma única realidade com três faces. Não. Bom, por hoje é só. Então, nosso próximo encontro